reunidos em torno dos nossos pastores. Amados irmãos, salve Maria Imaculada. Bem-vindos a mais um Eclésia Santa, um programa que vai ao ar sempre às segundas-feiras, neste horário das 21 horas, onde meditamos sobre a Igreja, nossa Mãe, e sobre nós, os seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos aqui da Eclésia Santa, nossa catequese de todas as segundas-feiras, que alegria estar com vocês, com muito amor, com muita dedicação, com o nosso catecismo. Hoje é o número 893. O munus de santificar e depois o munus de reger. A gente vai falar disso dentro da hierarquia da Igreja. A gente tem a foto do Santo Padre, o Papa Francisco, meditando, rezando. São momentos bonitos durante a Santa Missa, quando o sacerdote preside a Eucaristia. Esses momentos de silêncio, momentos de escuta da palavra, são momentos profundos de recolhimento. Geralmente os papas têm esses momentos e bem aproveitados. Nós, às vezes, que somos menos formados do que eles, não sabemos aproveitar tanto esses momentos da Santa Missa. E você também pode fazer isso, no momento da palavra, do anúncio da palavra, a piedade. A missa precisa ser guarnecida pela piedade do sacerdote em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o sacerdote piedoso, o jeito de subir ao altar, o jeito de beijar o altar, o jeito de tocar os objetos sagrados no altar, tudo está conectado com essa dimensão da piedade, que expressa a santidade, o silêncio, esse acolhimento bonito das coisas de Deus no coração. Vamos aprender isso. Nós precisamos cultivar a piedade. O catecismo diz que o bispo tem igualmente a responsabilidade de ministrar a graça do sacerdócio. O sacerdócio supremo, em particular na Eucaristia que ele mesmo oferece ou da qual garante a oblação pelos presbíteros, seus colaboradores, pois a Eucaristia é o centro de toda a vida da Igreja particular, da diocese. O bispo e os presbíteros santificam a Igreja por sua oração e seu trabalho, pelo ministério da palavra e dos sacramentos. Santificam-na, por exemplo, não como dominadores da herança, mas antes como modelos do rebanho. 1 Pedro 5,3. É assim que chegam com o rebanho que lhes está confiado a vida eterna. Eu gosto muito de pensar nisso. Acho que nós sacerdotes ainda temos um grande caminho a percorrer para compreender a grandeza do nosso sacerdócio. Eu agradeço cada padre que está aqui conosco, meditando estas realidades tão profundas que a Santa Igreja coloca para nós. Nós precisamos percorrer esse caminho da piedade. A gente precisa realmente externar a piedade naquilo que nós fazemos, porque é uma maneira de santificar o rebanho. O sacerdote deve ser o primeiro na ordem da graça de Deus a dar esse testemunho de piedade. A maneira da gente lidar com a Eucaristia, a maneira de subirmos ao altar de Deus, o jeito nosso de lidar com as coisas sagradas, tudo isso fala profundamente ao nosso coração da realidade da piedade que não podemos descartar da nossa vida, jamais. O católico piedoso, ele vive essa áurea de santidade. E o sacerdote não precisa nem dizer, né? Agora, em nossos tempos, a gente sabe
dessa dificuldade. Tem sacerdote que não tem essa sensibilidade da piedade, o jeito de externar, de expressar aquilo que você vive, a santidade no seu coração. A gente precisa ter esse esforço. Todos nós, sacerdotes, precisamos ter esse gesto de piedade. A missa não é lugar de conversa. A missa não é lugar de brincadeira, não é lugar de ficar brigando com as pessoas, chamando a atenção das pessoas. Essa atitude aí do Santo Padre, Papa Francisco, é uma atitude piedosa. Certamente aí ele está ouvindo a palavra que está sendo proclamada na missa, alguma coisa, ou aguardando um momento para algum exercício de gesto na missa. Então o Papa com as mãos postas, no silêncio, acolhendo o mistério no seu coração. A gente precisa disso. O sacerdote precisa cultivar o espírito de piedade na liturgia. E a gente vê muitos maus exemplos de pessoas, de sacerdotes, que celebram a missa maquinalmente, sem viver o mistério. Se o sacerdote se autoeduca para aproveitar dos momentos de graça que a missa oferece, porque a missa não confere a graça e a santidade somente ao povo, mas também ao sacerdote. Tanto que a Santa Missa, a gente oferece a Santa Missa pela santidade do nosso povo e também pela nossa santificação também pessoal. Isso é uma realidade bem interessante que nós devemos cultivar no coração. Essa preocupação com o espírito de piedade, de zelo, o gosto pelas coisas santas. Então esse número 893, que fala do mundo de santificar, ele é muito importante. O Catecismo traz para nós a celebração da Eucaristia como esse centro vital da vida da Igreja. O bispo e os presbíteros santificam a Igreja por sua oração e seu trabalho. O povo tem direito de que o padre reze a liturgia das horas. O bispo, o papa, o povo tem direito. E quando nós recitamos o breviário, a oração da liturgia, nós estamos rezando pela Igreja, nós estamos rezando com o Papa. É impressionante, porque a oração que nós rezamos, que nós vamos rezar daqui a pouquinho, as completas, é a mesma oração que o Papa, que os cardeais, que os bispos religiosos, os sacerdotes do mundo todo faz, e os leigos, gente consagrada, os leigos que rezam a liturgia. É fantástico isso. Então, a gente tem aqui o iLiturgia, que todos vocês já devem ter baixado no seu celular, que é uma riqueza para você recitar as horas litúrgicas do dia, desde a manhã até a noite. A gente tem a oração da noite todos os dias aqui no nosso canal, que é a liturgia das completas. Tem muitas pessoas que dizem, eu rezo à noite, eu estou ali e ligo às 9 horas no canal, ou depois, a hora que for deitar, escuto e acompanho a liturgia das completas. É a última oração do dia e a Igreja nos ensina a terminar esta oração invocando, pedindo a misericórdia de uma boa morte. Veja o quanto isso é importante para nós. Assim, fica esse recado, sobretudo para vocês, senhores sacerdotes que estão aqui conosco no canal, que sempre nos seguem. O dever de santificarmos o povo. O povo tem direito de ser alcançado pela piedade, pela espiritualidade que vem da oração que os sacerdotes realizam pelo povo, pela sua santificação e pela santificação do povo. Esse é o nosso munus. O munus, na segunda-feira passada, nós falamos do munus de ensinar. Hoje nós estamos falando do munus de santificar, é apenas um número, e agora nós vamos falar do munus de reger, que faz parte do ministério do bispo, do papa, do bispo, e dos sacerdotes, que são os colaboradores
imediatos do bispo na diocese. Espero que isso tenha ficado claro e vocês, os leigos, devem participar desse movimento de santificação da igreja, santificando seus filhos, santificando seu lar, seu matrimônio, você que é uma pessoa solteira ou viúva, separada, que vive só, mas está vivendo sua comunhão com Deus, você entra nessa santificação que a igreja nos propõe e colabora, porque é toda a comunidade católica presidida pelos sacerdotes que deve buscar esse caminho de santificação. Nunca é demais a gente buscar isso, buscar a nossa santificação, esse nosso desejo grande de viver esta íntima comunhão com o Senhor e deixando exalar de nós esses aspectos piedosos de santidade. E o sacerdote piedoso, ele vai educando a paróquia vai ficando toda ela impregnada da santificação. As pessoas mudam seu jeito de vestir, de trajar, seu jeito de comungar, seu jeito de participar na liturgia, de responder à missa, o jeito de receber Jesus eucarístico, tudo muda. Quem busca a santificação, você não fica parecendo que é do mundo, você é de Deus. Você participa das coisas de Deus. Deus é tudo na sua vida. E assim nós vamos vivendo e sendo alcançados pela graça divina e buscando a nossa santificação. O rebanho de Deus, a guisa do pastoreio, do bispo, dos sacerdotes, caminha para a eternidade, caminha para a vida eterna, caminha para a salvação eterna. Quem que não quer a salvação eterna? Somente os estultos, os que não têm o mínimo de consciência do que seja o batismo, que seja a fé. Assim, meu prezado ouvinte, precisamos criar esse espírito de piedade. O jeito de a gente passar na frente do Santíssimo, o jeito da nossa genuflexão, o jeito que a gente reza o terço, essa interação da alma com Deus que faz também o nosso corpo adequar-se a um estilo de piedade e santidade. Todos nós precisamos disso. E mais do que nunca, os sacerdotes são os pais das comunidades e o seu jeito de ser, o seu jeito de expressar a santidade vai colaborando para que as pessoas também vivam intensamente a sua piedade. O seu jeito polido, o seu jeito humilde, reverente de lidar com as coisas sagradas, coisas de Deus. Como isso é bonito, o respeito ao altar, o respeito ao Santíssimo Sacramento que está ali na capela, onde está o sacrário, que contém Jesus. Toda essa nossa devoção, esse nosso jeito, a maneira de cumprimentar o sacerdote, o bispo. Nós não podemos cumprimentar o padre de qualquer jeito, o bispo de qualquer jeito, não. Nós temos que ter a reverência também aos sacerdotes, não pela pessoa, pela carcaça humana que nós somos, mas pela envergadura do mistério e do ministério que nós ostentamos. É claro que a maneira que o padre às vezes se porta, e bispos também, que a maneira que se portam, não atrai esse respeito às vezes pelo povo. Nós não devemos ter vergonha, viu, querido padre? Não precisa ter vergonha de usar seu clésima, sua batina, de se apresentar como padre. A gente precisa disso. E impor o respeito. Nós somos pastores do povo de Deus. Nós somos homens do sagrado. Nós existimos para abençoar o povo. Por que eu vou proibir o povo tomar a bênção do padre, tomar a bênção do bispo? Não existe isso. Nós existimos para abençoar. Não que a gente preste, que a gente vale alguma coisa, humanamente falando, nós somos cheios de pecados e misérias. Mas o que o sacerdote ostenta em si é grande, é mistério, é sacramento, é sinal de Deus. No número 894 do Catecismo, Munus de Reger,
Os bispos, como vigários delegados de Cristo, dirigem suas igrejas particulares com conselhos, exortações e exemplos, mas também com autoridade e com o poder sagrado, que devem exercer para edificar no espírito de serviço próprio de seu mestre. Então, a autoridade do padre, o serviço do padre advém de Cristo. Este poder que exercem pessoalmente em nome de Cristo é um poder próprio, ordinário e imediato, embora seu exercício seja definitivamente regulamentado pela autoridade última e suprema da Igreja. O Papa é a autoridade suprema da Igreja. O Papa é o defensor dos dogmas. Deve promover sempre esta verdade da tradição da Igreja. Isso é fundamental para a nossa vivência na nossa Santa Igreja. Todavia, não se deve considerar os bispos como vigários do Papa. Isso aqui é bom saber disso. Cuja autoridade ordinária e imediata sobre toda a Igreja não anula, ao contrário, confirma e defende a deles. Tal autoridade deve ser exercida em comunhão com toda a Igreja sob a condução do Papa. Mas na diocese, cada bispo é o pastor próprio da sua diocese. Nós temos a comunhão com o Papa. O Papa é o bispo de Roma. A diocese do Papa é Roma. Mas o Papa, ele realiza o seu ministério de promoção da caridade na unidade de toda a Igreja. E ao Papa cabe a autoridade de zelar da unidade da Igreja, escolhendo os bispos, transferindo, aceitando as renúncias, criando as dioceses. Isso é do ministério do Santo Padre, o Papa, como sucessor de Pedro, no seu ministério de reger. Mas o bispo, ele tem uma autoridade própria na sua diocese. O bom pastor será o modelo e a forma do munus pastoral do bispo. Consciente de suas fraquezas, o bispo pode se compadecer dos ignorantes e extraviados. Não se negue, pois, a atender aos súditos, os amando como verdadeiros filhos, os exortando para que alegremente colaborem com ele. Por sua vez, os fiéis devem, pois, estar unidos a seu bispo, como a Igreja a Jesus Cristo e Jesus Cristo ao Pai. A gente precisa entender que os bispos necessitam muito da oração do povo de Deus. O bispo também tem seus temperamentos, seus jeitos. Cada bispo é de uma maneira, né? Mas o bispo é o pai, é o pastor próprio da diocese. O catecismo está claro nisso aqui. E é dever dos fiéis viver na diocese como uma família. E o bispo como o pai dessa família, que orienta, que sofre, que passa por dificuldades. Os bispos não têm um ministério muito tranquilo, não. Nenhum bispo pode dizer, eu sou tranquilo. Sempre nós temos as preocupações, a preocupação com as almas, a preocupação com a salvação. Eu lembro da minha primeira diocese, que eu tinha algumas paróquias sem padre. Às vezes no domingo à noite, quando eu chegava em casa, que eu lembrava que uma paróquia ficou sem missa no domingo, aquilo me dava uma dor tão grande na alma, um sofrimento tão grande, pois é difícil você pensar como pai de uma comunidade diocesana que precisa da comunhão, sobremaneira nos domingos, e você ter paróquias que não têm padre. Só a celebração da palavra, isso dói. Então o bispo sofre também diante dessas realidades que as nossas igrejas vivem. Daí a importância da comunidade orar pelo seu bispo, rezar por ele, acompanhar com as suas orações, ser solícito. E nós, bispos, também exercer a nossa paternidade com amor, com dedicação,
superando os cansaços, as fadigas, zelando dos nossos sacerdotes e também do nosso povo. Não existe nenhum bispo perfeito, vocês nunca vão achar, nem aqueles que foram santos, como Santo Afonso Maria de Ligório, São João Paulo II, que foi bispo também antes de ser papa, e como papa era bispo, e tantos bispos santos que nós tivemos, inclusive aqui no Brasil, mas também tiveram suas limitações. O bispo não é Deus, o bispo não é Cristo, não é capaz de resolver tudo. Que às vezes as pessoas pensam que a gente é um superman, um super-homem que resolve tudo. Não, o bispo também é um vaso de barro que quebra, que tem suas misérias, tem seus pecados, tem suas limitações, tem suas dificuldades. Quem não as tem? Dificuldades teológicas, dificuldade de conhecimento, dificuldade às vezes humana, de estar mais próximo do povo, estar mais próximo dos padres. Não é fácil, você mesmo, pai de família. Se você for apurar mesmo a sua vida, você percebe que você não estava preparado para o seu casamento. Ninguém está preparado para ser padre, para ser bispo. Como também ninguém está preparado para o casamento, nem o homem nem a mulher. Você casa, mas lá dentro do coração tem alguma coisa que diz você não está pronto. E aí você vai defrontando com isso, você vai aprendendo. Uma mãe que chegou aí a 6, 7, 8, 9, 10 mais filhos, ela vai pegando experiência como esposa, como mãe, no trato da sua casa. Mas isso precisa tempo, demanda tempo. O certo é que a nossa santificação e o nosso munus de reger, a gente vai aprendendo a exercê-lo. Então, todos nós, e eu também peço perdão ao meu povo, aos meus padres, à minha diocese, pelas minhas negligências, pelos meus pecados, pelas minhas misérias, pela minha incapacidade, às vezes, de resolver tudo. O bispo tem que ter essa humildade. Você tem que saber que você, como dizia o meu bispo que eu sucedi lá em Rubiataba, Dom Carlinhos, redentorista, ele dizia, o bispo é pó duas vezes, bis, pó. Então, na diocese, o pior é o bispo, que precisa mais da graça de Deus, precisa rezar mais, e nem sempre a gente dá conta de cumprir com aquilo que Deus quer de nós. Vamos ver aqui uma passagem, 1627, de Santo Inácio de Antioquia. O que ele vai dizer? Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo a seu Pai, e os presbíteros como aos apóstolos. Quanto aos diáconos, respeitai-os como a lei de Deus. Que ninguém faça sem o bispo nada do que diz respeito à igreja. São os ensinamentos de Santo Inácio de Antioquia, do século II, III, mártir, que deixou muito bem alinhados os pensamentos eclesiológicos a respeito do bispo. Onde está o bispo está a igreja, dizia Santo Inácio. Não fazei nada sem o bispo. Ah, mas o meu bispo é lento. Mas paciência, vai na toada dele, vai rezando. Um bispo é mais exasperado, outro é mais lento, um é mais sábio, outro é mais imprudente, e assim. Os bispos também são humanos. E às vezes as pessoas querem que o bispo seja um deus na diocese, e não dá conta. Nós precisamos entender isso. Os padres também precisam rezar mais pelo bispo. Eu lembro de um padre que depois ficou bispo, e ele dizia, o padre não pode ficar nem longe demais, nem perto demais do bispo. Se ficar longe demais, perde o calor, o aconchego da paternidade do bispo. Se fica perto demais, pode se queimar. Então é interessante isso, né? E o bispo, ele tem que amar todos os padres, ele não pode ter grupos. Ah, esse aqui é o grupo do bispo dentro da diocese. Isso é horrível, se existir isso é o fim da picada. O bispo tem que tratar todos os padres do mesmo jeito, com amor de pai. Essa é a verdade. É fácil isso? Não. A gente, quando é padre, a gente critica demais. Eu criticava muito meu bispo, que ainda é vivo, com 94 anos. A gente criticava os padres, né? A gente sempre ponderava que o bispo tinha limitações ali graves no seu ministério.
Depois que a gente fica bispo, a gente entende. Você não dá conta de fazer tudo. Besteira. Como o seminarista que critica os padres. Eu lembro de, quando eu era padre, seminaristas que criticavam a gente, falavam, depois ficaram padres, aí chegaram à conclusão, realmente a coisa não é fácil, não é como a gente pensa. Mas é isso mesmo. Como você que é pai, que criticava seu pai, você achava que seu pai privilegiava os seus irmãos, aquela coisa. Depois você ficou pai, você foi ver que não é fácil. A mãe da mesma forma. Você, quando menina, quando jovem, criticava sua mãe, achava que sua mãe não cumpria devidamente com as suas obrigações. E agora você é mãe e você percebe que não é fácil. Fica para nós, queridos e amados irmãos aqui no Eclésia Santa, esses recados que vêm do nosso catecismo para nos ajudar a crescer na fé. Na próxima segunda nós vamos falar sobre os leigos. Tem muita coisa aqui para falar sobre os leigos, que o catecismo trata para nós. Muito. E também a participação dos leigos no munus profético de Cristo, no munus régio de Cristo. Tem muita coisa bonita. Depois a gente vai entrar na vida consagrada. Então você não perca a catequese de segunda-feira que vem. Lamentavelmente, hoje eu não estou ao vivo com vocês, porque final do ano é bem complicado. Mas vocês aguardem, em breve a gente vai estar junto para responder aqui as perguntas de vocês, que são muitas e, como sempre, muito boas. E a gente aprecia muito as perguntas, porque elas ajudam também a gente a refletir. Mas hoje, infelizmente, eu não tenho como exercer esse papel de responder as perguntas de vocês. Fico devendo, mas nem por isso vocês devem deixar de participar do Eclésia Santa quando a gente não está ao vivo. Eu, às vezes, quando posso, acompanho, vendo ali a participação de vocês. Mas é porque é muita reunião, muitas viagens, muitas coisas. Se Deus quiser, a partir de 2026, quando começar a maneirar um pouco as coisas, a gente vai ter mais tempo para ficar mais junto na diocese, junto com o nosso povo. Te convido à nossa oração, pedindo pelas necessidades de todos vocês que estão aqui conosco. Agradeço imensamente os sacerdotes, os diáconos, seminaristas, religiosas, vocês de perto e de longe que rezam conosco. Aqui nós temos essa família que se reúne na segunda-feira, aí muitos até já descansando, mas escutando essa catequese, alguns até dormem durante a catequese, mas alguma coisa vai ficando. O importante é que nós estamos juntos aqui aos pés da cruz de Jesus. Vamos rezar hoje pedindo a São José a intercessão dele. São José, que é muito caro à nossa piedade, e o Papa Francisco é muito devoto de São José. Então nós vamos rezar pelo Santo Padre, pedindo a intercessão de São José por ele, pela sua saúde, pela sua luta, pelas suas dificuldades. O Papa Francisco enfrenta também as suas dificuldades próprias. Ele também não é de ferro, não é Deus, é um homem que Deus chamou para esse ministério tão difícil, tão exigente, que precisa da nossa oração. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Te convido a fazer comigo o exame de consciência, pedindo a Deus o perdão dos pecados cometidos. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sobre a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir, cantemos novamente a vossa glória ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai.
Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. O Salmo 85 é um clamor do pobre nas suas dificuldades. Antífona. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graça com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor o vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal de que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Leitura breve da primeira carta aos Tessalonicenses 5, 9 a 10. Deus não nos destinou para alcançarmos a salvação por meio... Aliás, Deus nos destinou para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Rezemos juntos o cântico de Simeão, Lucas 2, Cristo, luz das nações e glória do seu povo. Antífona. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino, que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Maria, Nossa Mãe, a Imaculada Conceição, venha sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Te convido agora a saudar Nossa Senhora, a Santíssima Virgem e São José. Nós vamos saudar Maria. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra a família Eclésia Santa, que se reúne aqui nesse canal todas as segundas-feiras. Assim seja. Amém. Minha gente, muito obrigado pela comunhão de vocês aqui conosco. Desejo a todos uma noite de paz, uma boa semana de atividades. Não deixe de deixar o seu like aqui no nosso canal, de promover o nosso canal, de proclamar ou transferir ou compartilhar esse nosso canal para as pessoas amigas. Fiquem com Deus, sob o auspicioso olhar de Nossa Senhora. Amém.